Não, Glauber, se você quiser disponibilizar no seu canal, também pode ser, viu? Quanto mais gente ter acesso, melhor. Pronto. Então vamos lá, então vamos iniciar. Já fomos avisados, a contrafação e o chamado. E o nosso versículo para continuarmos nosso estudo é: lembrai-vos das coisas passadas, porque eu sou Deus e anuncio o fim desde o princípio. E lá em Jeremias também nos é dito: se você tiver qualquer dúvida, volte às veredas antigas, vá aos que começaram antes de você. E o Espírito de Profecia também fala, né, que é sempre bom a gente ir ao início do caminho, né? 2 Coríntios 11:14 diz: Satanás não cria, ele imita. Para cada verdade, ele fabrica uma contrafação. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, para cada verdade de Deus, ele fabrica uma contrafação. Satanás é mentiroso e ele trabalha com a mentira. E nós vamos ver como ele vem trabalhando, né? Deus deu ao povo adventista o dom de profecia justamente para esse tempo de engano. E Ellen White, nomeou a teosofia pelo nome décadas antes. Não é uma opinião nossa, não é uma opinião dela, humana, é um aviso enviado com antecedência. Antes de acusar, reunamos as vezes em que fomos avisados. E a gente viu tudo direitinho, né? Primeiro, nós vimos lá que em Desejado de Todas as Nações ela falou que foi abertos os caminhos dentro do espiritismo e da teosofia para ganhar terreno dentro das igrejas, dentro da igreja dele, né? Que é a Igreja Adventista. Isso entrou por conta de quê? Da alta crítica, da evolução, do espiritismo, aí em paralelo a teosofia e o panteísmo. O Egon, também falou sobre a teosofia, né, dizendo que era o espiritismo com açúcar, mais doce de poder degustar. E ele fala que Satanás é o maior teósofo de todos, já dizendo que é Satanás que iniciou toda essa questão. Então, nós tivemos todos esses avisos, né, se vocês procurarem, vocês vão ver mais, né, sobre a teosofia através do espírito de profecia. Então, isso daqui não é algo que vem da nossa mente, ou teoria de conspiração, ou coisa de legalista. Está escrito, está lá. John Harvey Kellogg. Quem já ouviu falar neste homem? John Harvey Kellogg. Nem toda apostasia começa negando a Deus. Algumas começam redefinindo quem ele é. Para a gente entender, a gente precisa entender o que era Battle Creek. Battle Creek era uma cidade que não era somente a capital do adventismo. Muitos adventistas foram para Battle Creek por conta do terreno que foi comprado lá. Aí se levantou uma escola, uma igreja, uma casa publicadora, tudo lá. E muitos adventistas começaram a se reunir lá. E lá ficou como se fosse uma capital do adventismo. Mas, dentro de Battle Creek, existia um caldeirão de espiritualidades. Lá existia muito espiritismo, muita mediunidade. Lá existia mesmerismo e cura mental. Quem não conhece, isso está... eu explico sobre mesmerismo e cura mental no vídeo Conflito entre Mentes, lá no canal do Caminho. Lá também era muito forte a reforma de saúde e o vegetarianismo, e lá também tinha ideias monistas e panteístas, né? E ali vivia um espiritualista teosófico de fama mundial dentro de Battle Creek. O nome dele era Dr. J.M. Peebles. Acho que é assim, Peebles. Ligado a Blavatsky e a Olcott, que era o esposo de Blavatsky. E as ideias da teosofia circundavam o ar de Battle Creek.
Então, Battle Creek, ele era como se fosse assim, Salvador. Eu morei em Salvador durante minha vida toda. Lá em Salvador, você tem uma igreja adventista aqui no poste, logo depois da igreja, você vai ver uma oferenda enorme para algum. Lá em Salvador funciona assim. Você tem o adventismo, mas você tem várias religiões lá. E a mesma coisa era Battle Creek. A gente ouve Battle Creek, a gente costuma não buscar entender o que é a cidade. Dentro dessa cidade existia o jovem John Harvey Kellogg. Ele foi um jovem que foi bancado por Tiago White e Ellen White. Foi Tiago White e Ellen White que pagaram os estudos de John Harvey Kellogg. Ele foi formado em 1875 e olha como esse homem era promissor. Aos 24 anos, ele já dirigia o Battle Creek Sanitariums, o Hospital Adventista, com 24 anos de idade. E ele se tornou referência mundial, com celebridades entre os seus pacientes. Qual era a habilidade de John Harvey Kellogg? Deus deu um dom a esse homem. Com 24 anos, ele já fazia cirurgias. E ele tinha algo que nenhum cirurgião da época conseguia, que era fazer a saturação, que era a costura, com cicatrizes quase nulas. Ele fazia com, não sei se era com a pele interna, algo do tipo. Eu sei que o jeito que ele fazia a costura era algo que a cicatriz ficava quase imperceptível. E isso, no tempo deles, que não existia a medicina de hoje em dia, era algo valiosíssimo. Porque quando você tinha que fazer alguma cirurgia, ficava aquela queloide, ficava aquele negócio exposto, ficava aquele negócio feio. E Kellogg, ele tinha essa habilidade. Por conta disso, pessoas do mundo inteiro vinham ser atendido por Kellogg, somente para que ele pudesse fazer a cirurgia. E Kellogg, ele ganhou muito, muito dinheiro. Tanto que lá na frente nós vamos ver o estrago que ele fez na igreja adventista. Vamos lá. A igreja encontrou nele o seu maior nome na medicina. Kellogg ficou mais famoso fora da igreja do que dentro dela. Esse homem ficou muito famoso. Ele era brilhante e incansável. Ao mesmo tempo, ele era extremamente rígido. Sua visão do corpo alcançava a própria sexualidade. Ele tinha um combate radical aos impulsos. E ele casou, prestem atenção, ele casou, e durante todo o seu casamento, ele nunca consumou o casamento. Ele nunca consumou o casamento, ele nunca teve relação com a esposa. Porque ele dizia que aquilo era algo que só vinha do impulso da carne, do homem. E ali ele não consumou o casamento com a esposa dele durante 40 anos. Então, veja a rigidez desse homem. Quando eu estudei Harvey Kellogg, eu vi um perigo enorme dentro da verdade presente. Eu falei, meu Senhor, quantos da verdade presente não andam nessa prisão de que, olha, tem que ser assim, tem que ser assim. E Kellogg, ele tinha esse traço, era um traço de rigidez extrema nas coisas que vinha acontecendo. Né? Ele era um homem convencido de que dominava até os impulsos mais íntimos da natureza humana. Essa era a vida. Essa era a vida dele. Agora vejamos o que ele passou a crer. Kellogg, com esse pensamento dele, passou a ver o corpo quase como um templo biológico absoluto, baseado na Bíblia. Vós sois o templo do Espírito Santo, né? Pureza, controle, disciplina extrema. A saúde deixou de ser um braço do Evangelho e começou a ocupar o centro do Evangelho. Os pastores que não praticavam a reforma para Kellogg passaram a lhe parecer menos úteis do que os médicos.
E um homem que se achava acima da liderança está pronto para redefinir a Deus. Então, Kellogg ele ficou tão obcecado pela reforma de saúde que tem que ter. E o Espírito de Profecia ele deixa bem claro quanto às consequências de não seguir e quanto à questão de pastores que não seguem a reforma ou líderes que não seguem a reforma. O Espírito de Profecia deixa bem claro. E quanto a nós também. Mas o Espírito de Profecia nos traz também algo muito próximo à acusação, que é o amor de Cristo. Nós temos que entender que existem pessoas que precisam de tempo. E não é porque a pessoa ainda não conseguiu chegar lá que a gente vai se afastar, acusar, dizer que essa pessoa está perdida e etc. e tal. Pelo contrário, Cristo se aproximou e Cristo buscou ali, com paciência, guiar todos aqueles que estavam na sua decadência espiritual. Mas em Kellogg não existia amor. Kellogg ele tinha a lei, mas ele não tinha o amor. Ele tinha a vontade de Deus, mas ele não tinha o amor. E Kellogg ele começou a ver com olhos já de raiva os pastores que não seguiam a reforma de saúde. E eles falavam, como pode fulano ser diretor de tal coisa e ainda não fazer isso, não fazer aquilo e não fazer aquilo? Está vendo que isso aqui está tudo errado? E não sei das quantas, e tantantã, e tantantã. Ele foi só acusando. E não deixou que o amor de Cristo entrasse no coração dele, porque já estava começando a imperar a raiva. Com essa raiva no coração, quem foi que se instalou? Satanás. E quando Satanás se instalou na vida de Kellogg, Satanás começou a guiá-lo em um ensino. E esse ensino era de que tem um livro dele, né, que é The Living Temple, né, o Templo Vivo, que ele escreveu em 1903, que lá dentro, em paráfrase, diz o seguinte: há Deus na árvore, na flor, no homem, a presença divina está difundida em tudo. Então, Kellogg ensinava que Deus estava em qualquer elemento. Então, esse celular que você está vendo, esse notebook que você está vendo, que você está na frente, para Kellogg, Deus estava ali. Porque naquele tempo eles não tinham tão conhecimento da matéria, mas eles já entendiam certas coisas e eles viam que tinha uma certa regência, uma certa influência para que certas coisas acontecessem. E Kellogg começou a entender que essa influência era Deus. Então, Deus ele estava mexendo em toda a natureza e movendo toda a natureza. E nisso ele começou a desenvolver isso com bastante força, né? Kellogg negava ser panteísta absoluto. Ele falava, eu não sou panteísta, mas sua linguagem dissolvia a distância entre o Criador e a criação. Foi o livro que ele escreveu que detonou a crise. Ellen White não quis ler esse livro, certo? Ela falou, não quero ler. E quando ela soube o conteúdo, ela, no mesmo momento, ela rechaçou. Como Kellogg era um homem de muita importância, para você ter noção, quando Ellen White recebeu a visão dizendo que ela deveria enfrentar, e toda a liderança deveria enfrentar Kellogg, porque Kellogg era muito grande dentro da obra adventista. Depois de Ellen White, nesse período, aí, Tiago White não mais estava viva, Kellogg era um dos mais influentes dentro da obra. Entendeu? Ele era um dos mais influentes, ele era, assim, um grande diretor. Por mais que ele não fosse presidente da Conferência Geral, ele tinha mais influência dentro do Adventismo do que a Conferência Geral. Depois que Deus falou, confronte-o, enfrente-o, e eles enfrentaram, e Kellogg ele foi tirado da obra adventista, Kellogg levou 75% de tudo que a igreja adventista tinha no tempo. Vocês têm noção desse estrago?
Você tem noção do quanto ele colocou de dinheiro dentro da obra adventista? Deus usou ele como conduto. Ele foi ali fazendo as cirurgias e ele era um homem super desprendido. Ele não precisava de dinheiro. Ele não tinha essa ganância por dinheiro. Tudo que ele tinha se colocou, ele foi colocando na obra. Colocando na obra, colocando na obra, colocando na obra. Ele também era inventor e tinha várias invenções. E dentro dessas invenções, o irmão dele inventou os sucrilhos, né? Não foi ele que inventou os sucrilhos. Na verdade, quem inventou foi o irmão dele, que é Kellogg também, mas ele participava dos ganhos. E todo esse ganho, pense em um homem milionário hoje. Agora, pense em um homem milionário que entregava tudo para a igreja adventista, tudo para a obra adventista. Era Kellogg. Quando ele saiu e ele teve essa rixa com a direção adventista, né, principalmente com o espírito de profecia, nesse momento ele simplesmente cortou esse laço e pegou tudo que era dele. Tudo. Meus irmãos, foram 75% de tudo que os adventistas tinham em 1905, 1903. Já era um povo grande, eles tinham cidade, sanatório, tinha um monte de coisa. Ele levou tudo, 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 tudo. E uma curiosidade, a nível de curiosidade mesmo, isso foi em 1903, 1905. Em 1929, que foi a Grande Depressão dos Estados Unidos, Kellogg perdeu tudo. E a Igreja Adventista foi o momento de maior ascensão da Igreja Adventista. Então, ou seja, sem Deus você pode ter tanto e nada ao mesmo tempo. Com Deus você não tem nada e ao mesmo tempo Deus te ergue no momento que Ele desejar para que você seja um conduto dele. Então, Kellogg era este homem e ele começou a trazer essa doutrina dentro da obra adventista. Além do dinheiro, Kellogg tirou a maioria dos médicos da rede adventista naquele tempo. Muitos líderes foi com ele também, saiu com ele, e também pastores saíram com eles e membros com eles. Foi um grande baque que aconteceu na igreja adventista. Na verdade, Satanás estava querendo, aos poucos, introduzir o panteísmo dentro da igreja adventista, mas, glórias a Deus, Deus, através de sua serva, cortou essa introdução do panteísmo dentro da igreja dele, né? Da igreja de nosso pai. E o que é o panteísmo, se não como é que chama? É teosofia. Então, assim, por que isso é tão grave? Quando Deus se dissolve na criação, a criação começa a ocupar o lugar do Criador. A transcendência divina enfraquece. Deus vira a energia vital difusa. Então, qual é o problema de você falar que Deus está em tudo? Está em você, está em tudo. Isso difunde Deus e te faz parte de Deus. O nome disso na teosofia e no paganismo e no esoterismo, o nome disso é centelha divina. Ou seja, se Deus está em tudo, então ele também está em mim. Se ele está em mim, na minha matéria, logo eu também sou Deus. Então a única coisa que eu preciso agora é evoluir para ser igual a Deus. Vocês conseguem entender o grande problema desse pensamento? Então, é exatamente o que o monismo é exatamente o monismo teosófico. Tudo em um, tudo é divino. Dissolve o Criador e a criação. Dissolver o Criador e a criação é a fundação metafísica de toda a autodivinação. O panteísmo de Kellogg preparou, dentro da igreja, o terreno da teosofia, para entrar dentro da igreja. E isso, meus irmãos, olha onde ele morava, né? Ele estava ali dentro de um ambiente que já tinha teosofia. Kellogg bebeu do que já estava acontecendo ao redor dele, né? Satanás aproveitou. No livro The Living Temple,
Apresenta-se o alfa das heresias mortíferas. Disse Espírito Profecia, isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1. E também no Patriarcas e Profetas 127 e 200. Não, é Mensagens Escolhidas somente. Acho que esse PP está errado aqui. Olha o que Ellen White fala, né, que o Espírito Santo nos revela. No livro The Living Temple, apresenta-se o alfa das heresias mortíferas. O ômega servir-se-á e será de natureza espantosa. Se ela está me dizendo, se Ellen White está me dizendo que no alfa, que foi Kellogg, que foi o panteísmo, que foi o véu teosófico, o que seria o ômega? O que seria a apostasia ômega? Se não também com o mesmo cunho teosófico? Se eu tive a teosofia na alfa, e ela me fala que terá um ômega também, o final das apostasias, o que não o que seria se não fosse a teosofia, né? Então, Ellen White, ela viu o início de uma apostasia muito maior. Em 1907, Kellogg foi desligado, né, da igreja. O alfa terminou com um homem fora da igreja, mas o ômega entraria e ficaria dentro até Jesus voltar. Agora vamos ver como Deus nos trouxe a apostasia ômega, né? Deus deixou uma descrição completa e exata do que aconteceria. Primeiro, ponto 1. Essa passagem está em Mensagens Escolhidas, volume 1, nessas mesmas páginas. Depois vocês podem buscar lá em Mensagens Escolhidas. Primeiro ponto, renunciar às doutrinas que são os pilares da fé. Ela diz, lá quando ela fala assim, nossa religião seria alterada. Então, o que é que seria no alfa? As doutrinas seriam o quê? Seriam renunciadas. As doutrinas pilares da fé adventista seriam renunciadas. Depois ela diz o seguinte, livros de novas ordens seriam escritas, ou seja, te dando ordens de uma religião diferente, reescritas doutrinárias. Depois ela diz o seguinte, um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. O que é um sistema de filosofia intelectual? Eu poderia dizer que faculdade é um sistema de filosofia intelectual? Poderia dizer? Sim. Por quê? Filosofia é o quê? O estudo da sabedoria, ou seja, a sabedoria do homem, o intelecto do homem. Então, começaria a criar dentro da igreja algo que tiraria Deus e o que mandaria seria o homem. O intelecto do homem é o que fala acima do assim diz o Senhor. E isso é a academia, né? Ou seja, o ensino, o estudo, as faculdades. Os fundadores iriam às cidades fazer uma obra maravilhosa. Né? Os fundadores dessa nova apostasia iriam às cidades fazer uma obra maravilhosa. E que obra é essa que eles vão às cidades fazer? Obra maravilhosa, o que seria isso? Você já viu esses encontros que reúne e batiza 100 pessoas em uma noite? Quem lembra aqui dos encontros de Alessandro Bulhon, que no final era batismo atrás de batismo? Os Camporis, que também pega assim, batiza 60 crianças em uma noite. Isso são obras maravilhosas. É o que ela falaria que aconteceria. O sábado seria levemente considerado, né, o culto esvaziado. 5 previsões escritas em 1904. Agora vamos descer a linha do tempo e conferir uma a uma. A sequência da queda. Vamos lá, então a gente vai começar a ver cada ponto. Ellen White morreu. Depois da morte da profetisa, né, a vida dela se encerrou. O eixo de autoridade migrou da profecia para a instituição. Antes, a autoridade dentro da igreja adventista era a profecia. Depois que Ellen White mudou, logo depois entrou o manual da igreja, burocratização institucional.
centralização e começou os debates interpretativos. Isso foi logo depois da igreja da profetisa morrer, lá pelo ano de 1930. Começou em 1920, alguma coisa, não sei se foi 21, depois 1930, na verdade, nessa apresentação eu tenho que trazer essas datas, me perdoem, entrou a burocratização, né? Um movimento profético não se deixa absorver por um sistema mundial. Se para mim a lei é a profecia, o sistema mundial para mim não importa, porque o meu sistema é profético, não é mundial. Mas quando eu tenho uma burocracia, aí sim, porque a burocracia exige que eu esteja debaixo do sistema mundial. Não é isso? A instituição tornou-se um remanescente governável e integrável. Então, hoje, a institucionalização da igreja, a instituição adventista, ela é regida por um governo, e não é o de Deus, é o governo estatal. A igreja adventista hoje está debaixo de um CNPJ e ela precisa seguir todas as leis do Estado, caso contrário, ela perde a vazão do CNPJ. Por isso que quando falou coloque máscara, os pastores, por mais que eles não aceitassem, eles tinham que pregar de máscara. Senão eles eram demitidos. E teve pastores que tiveram problema por conta disso. O nome disso é institucionalização, burocratização. E isso serve muito à teosofia. Porque a teosofia, como vocês viram, está na ONU. E a ONU é o poder máximo do Estado mundial. Se vocês não sabem, né? Aí, como nós falamos, vê o Manual da Igreja, o sistema, a primeira edição, 1932, olha, eu botei, me perdoe, eu nem sabia. Centralização administrativa, expansão educacional regularizada. O movimento começou a operar como um sistema religioso global. Um sistema religioso mundial, ou seja, ele está dentro desse sistema, centralizado e uniforme, é justamente a unidade que se conecta a um arcabouço de religião única, que é o objetivo declarado da teosofia. Então, hoje estamos indo, a instituição está indo por esse caminho. Em 1919 também, e oficializando em 1950, veio os desbravadores. Um homem chamado Arthur Spaulding criou os escoteiros missionários em 1919, por engenharia reversa do escotismo de Baden-Powell, que era patrulhas, fardas, lenços, insígnias, progressão de classe. Oficializado no mundo em 1950. Hoje, os desbravadores da Igreja Adventista, eles são uma cópia dos escoteiros. Os escoteiros, quem criou foi esse homem chamado Baden-Powell. Baden-Powell, ele não era maçom, mas ele admirava a maçonaria. E ele aprendeu o sistema de classes com a maçonaria. Meus irmãos, se vocês se derem a oportunidade de conhecer o sistema maçom, vocês vão ficar tristes em ver como é extremamente similar ao sistema de desbravadores. Hoje, os desbravadores, simplesmente a maçonaria dentro da nossa igreja. E a maçonaria, meus irmãos, o problema da maçonaria não é porque é somente uma seita. É porque o sistema dela todo trabalha em um só sentido: transformar você amante de você mesmo. O desbravador, se vocês já viram, eles trabalham com o quê? Com evolução, evolutividade. Você começa na classe amigo, depois vai para líder, depois vai para guia, depois vai para não sei das quantas, aí você começa a colecionar um monte de insígnia, aí chega lá na frente, você ganha um lenço. O que é isso, se não meritocracia? E o que é meritocracia, se não o homem aprendendo a ser o benfeitor, o agente da sua própria conquista. Você entende porque quando você fala assim,
Olha, não é você que faz sua salvação, não. É Cristo em você. Muita gente não consegue entender. E eles acham que não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. É obra minha. Vocês conseguem compreender isso? Tudo começa com esse ensino que os desbravadores trazem, né? Então, o sistema de insígnia ensina na prática uma lição existencial. Eu subo de nível pelo meu desempenho. É isso que os desbravadores e aventureiros ensinam à criança. A criança aprende a amar o próprio mérito. E, não sei se vocês sabem, nenhum homem pode ser pastor se ele não for desbravador. Vocês sabiam disso? Todo pastor precisa ser desbravador. Isso está lá no SALT, na Faculdade de Teologia. Todos os pastores participam dos desbravadores. Eles precisam ser desbravadores. Por isso que os pastores hoje competem entre si. A gente pensa que não, mas competem. E eu sei, porque minha família está dentro da obra. Minha mãe foi departamental durante anos, departamental de educação da Associação Adventista Bahia Central, lá em Salvador. Depois vocês podem pesquisar, a professora Meizes. E minha família, ela hoje também trabalha na obra. E dentro da obra, não é eles que me falaram. Eu estive dentro da obra e os escuto dos bastidores da obra, né? A disputa entre os pastores. Você acha que um pastor quer batizar muito pelo quê? Porque para você ser um departamental, você tem que mostrar resultado. Você tem que mostrar batismo. Quanto mais batismo, entra mais o quê dentro da igreja? É triste. Mas eles aprenderam isso com o sistema de desbravadores. Muitos não têm nem conhecimento do que está fazendo. Existem seus Nicodemos dentro da igreja, né? Dentro da obra. Mas vamos lá. É a escada da meritocracia. O homem sobe por seu próprio esforço. Ele é essa é a autodivinação teosófica. E o oposto exato do Evangelho de 1888. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, os desbravadores servem para isso, para quebrar todo o Evangelho. Em 1940 a 1960, começou a integração educacional e médica, ou seja, o que não era do Estado, a partir de 1940, começou a ser do Estado. Começou a ter reconhecimento estatal, regulação, academia, protocolos hospitalares, profissionalização. As instituições passaram a operar dentro dos padrões do sistema mundial moderno. Hoje, vocês não têm um hospital adventista que opere dentro do sistema da reforma de saúde. Não tem. Você não pode fazer um cataplasma de cebola dentro de um hospital público. Você não pode fazer dentro de um hospital católico. Você não pode fazer dentro de um hospital particular. Por quê? Porque o sistema de hospital, o CRM, do Conselho Regional dos Médicos aí, o CN, sei lá como é que funciona aí, eles não deixam, porque isso daí, para eles, é falsa ciência, é ciência especulativa, naturalismo, naturopatia, tudo isso, para eles, é coisa de maluco, de gente zen. Então, você não pode fazer isso. E aí, eles entendendo isso estando na regulação deles, e o hospital adventista estando dentro dessa regulação, o que é que acontece? Se o irmãozinho adventista tiver um problema e entrar dentro dentro de um hospital adventista, ele vai para lá para tomar paracetamol na veia, ele vai para lá para tomar não sei das quantas, ser consultado por um psiquiatra, e etc e tal. Sai com a dor de cabeça curada e com o rim destruído. Isso dentro do hospital do povo que recebeu a luz divina sobre saúde. A mesma coisa acontece dentro das escolas.
Hoje, as nossas escolas estão debaixo do MEC. O MEC está debaixo da Unesco. E a Unesco está debaixo da ECOSOC. E o que é a ECOSOC? A ECOSOC é a ONU, a parte da ONU de educação. Então, todo colégio adventista precisa seguir a agenda da ONU. E eu pesquisei. Eu entrei na inteligência artificial e falei, me traga todas as matérias da grade curricular de um colégio adventista. Ele traz todas. Aí depois eu falei, quais dessas matérias estão dentro da agenda da ECOSOC? E aí ele está entregando. E vamos ver lá o que é que os nossos filhos aprendem em um colégio adventista. Eu vivi minha vida inteira, eu nunca estudei em um colégio que não fosse adventista. E por isso, eu nunca fui adventista em minha infância. Eu nunca conheci a Deus. Eu nasci em um lar adventista. Minha mãe era adventista, meu pai era adventista, minha mãe departamental, meu pai na igreja, diácono, essas coisas. Mas ele trabalhou também para a casa publicadora, outras coisas. E eu nunca conheci Deus, eu nunca conheci Jesus. O Jesus, meu amigo, que eu conheço hoje, eu nunca conheci com minha mãe e com meu pai. Precisou o quê? Precisou ir para o mundo para depois ser convertido pelo próprio Espírito Santo. Porque dentro de um lar adventista eu não conhecia Cristo. É triste dizer isso. Mas por quê? Porque o colégio me afastava de Cristo. Os desbravadores me afastavam de Cristo. Minha mãe teve câncer e eu só via indo para hospitais, não fazia os tratamentos. Ela até tentou fazer um tempo, eu vi ela botando argila. Argila só. Mas o resto eu não vi. E tem tanto tratamento. Ontem teve uma irmã dizendo que até pessoa com AIDS é curada com tratamentos naturais. AIDS, gente, que para a medicina não tem cura, só controle. E Deus cura. Câncer também, eu creio na cura de tudo, até ressuscitação de morto eu acredito, porque Deus é poderoso. Mas a igreja não acredita mais, a igreja acredita no desfibrilador, no peito. Pá, pum, vê se ressuscita aí, pum, né? Isso porque hoje estamos debaixo do Estado, estamos debaixo de leis, estamos debaixo do padrão mundial. Então, as fronteiras entre as instituições dos remanescentes e o sistema do mundo começou a se dissolver nesse período aqui, em 1940 a 1960. Exatamente a integração que a ordem mundial teosófica precisa. Então, tudo está de acordo com a teosofia. O que a teosofia queria está acontecendo. Só eles que não estão vendo, né? Os adventistas. 1955 a 1957. 3 pilares formulados para agradar líderes evangélicos: a natureza de Cristo, a expiação e o pecado. Nesse período, irmãos, de forma resumida, o mundo evangélico começou a querer dizer a todos os 4 ventos que os adventistas eram uma seita. Por quê? Porque os adventistas tinham doutrinas distintivas muito fortes, que não tinha nada a ver com o mundo evangélico. E aí, o que é que aconteceu? 4 pastores, Leroy Froome, Anderson, Reed e Urum, não sei o que lá, Urum, eles buscaram se reunir com os evangélicos para poder mostrar que os adventistas eram irmãos e que os adventistas não era bem como eles pensavam. E aí o que aconteceu? Nessas reuniões deles, eles acabaram tendo que desenvolver um livro para que não fosse soltado aos 4 ventos que os adventistas eram uma seita. Eles falaram, olha, se vocês realmente acreditam dessa forma, publiquem um livro oficial de vocês, para que quando a gente for dar o argumento, a gente fale, olha, os adventistas de hoje já não pensam como os adventistas pioneiros. Hoje eles são nossos irmãos.
E aí, nesse desenrolar, estou falando de forma muito sucinta, inclusive até falei com o irmão Alisson que a gente precisaria trazer algo disso na internet, porque tem estudos sobre isso, mas não são muitos, a gente precisa estudar sobre essa situação. Mas essa situação trouxe um livro chamado Questão sobre Doutrinas. É um livro adventista, vende na Casa Publicadora, certo? Eu tenho esse livro aqui, só não está aqui na bancada, mas esse livro é um livro que, para vocês entenderem o que é esse livro, o peso desse livro, todo pastor adventista que estuda em um SALT, em uma faculdade adventista, eles precisam estudar esse livro e todas as doutrinas são comedidas por esse livro. Todas as doutrinas, todos os pastores estudam pelo livro Questão sobre Doutrina. Certo? Então, vamos ver o que esse livro fala. Questões sobre Doutrina de 1957. Aí, como eu falei, são esses 4 homens aqui, eu já falei tudo isso, então não preciso falar de novo. Qual é a primeira coisa que eles batem? O Questão sobre Doutrina é a natureza de Cristo. Né? O QSD afirmou que Cristo tomou a natureza não caída de Adão. Para sustentar isso, montam o apêndice B. No livro tem lá, apêndice B, vocês podem ler lá. Com títulos que Ellen White nunca escreveu, apoiados em uma carta privada de 1895, que eu li essa carta, que foi a carta Becker, omitindo as centenas de declarações dela totalmente ao contrário. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram uma carta Becker, juntaram com outros trechos, começaram a pegar um monte de trechozinhos, juntaram e disseram assim, olha, Ellen White fala que que Jesus veio com a natureza de Adão não caído. E aí, o que é que acontece? Tem uma tabelinha lá no livro Questões sobre Doutrina, e ele diz que Jesus tinha 3 naturezas. Olha que abominação, viu? Tudo isso para ser aceito pelo mundo evangélico. Para ele, Jesus Cristo tem 3 naturezas. A divina, a nossa, na questão da carne, no sofrimento, na hereditariedade, em sentir dor, em sentir fome, aí é igual a gente. Mas tem a terceira natureza também, que é a mental. E essa natureza mental de Jesus era de Adão antes da queda. Você sabe o que essa doutrina faz? Eu vou tentar ser sucinto em poucas palavras, porque o tempo está correndo e a gente não chegou nem na metade. Você sabe o que essa doutrina faz? Essa doutrina faz o seguinte, ó. Você é um cachorro. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo. Se coloque no lugar de um cachorro. Está tendo um incêndio. Em todos os lados, 360 graus, tem fogo. Não tem como você sair. De forma nenhuma. Vem uma águia de lá de fora e voa e chega onde você está. Aí a águia fala para você, ei, você vai morrer. Olha esse tanto de fogo aqui, você vai morrer. Você precisa se salvar. Aí o cachorro fala, eu quero me salvar, quer? Aí a águia fala, você quer? Ele fala, quero. Pronto, então me siga. Aí a águia sai e sai voando. Porque ela só consegue sair por cima do fogo. O cachorro segue como? Não segue. Por quê? Porque cachorro não voa. Essa doutrina faz a mesma coisa. Se Jesus Cristo viesse com a natureza de Adão, algo que a gente não é, o que é que acontece conosco? A gente não tem como seguir a Cristo. Eu não sou Adão, eu tenho 6.000 anos de pecado. Entende? Então isso é extremamente perigoso. É uma doutrina que afasta a pessoa de Cristo. Cristo se torna o quê? E Hollywood já faz isso, né? Com esses negócios de heróis, de pessoas com poderes sobrenaturais e etc e tal. Coloca Cristo lá em cima como seu herói, como isso já tem até, eu já vi até púlpitos decorados disso, de Jesus como um herói. Bota Jesus como um herói e você está aqui. Você tem uma condição pecadora e é essa condição mesmo e você vai morrer assim. Então, lutar contra o pecado, tanto faz, tanto fez para você.
Entenda, igual a Cristo você nunca vai ser. Aí a gente vai ter que pegar a Bíblia e reinterpretar tudo de novo, né? Porque a Bíblia deixa bem claro. O próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Paulo fala: Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, como é que Paulo, né? Como é que Paulo pode, como é que Paulo vai ser um imitador de Cristo se ele não tem ele não é Adão? Ou existe algo oculto aí? Alguns são Adãos, os iniciados, e a gente não é. Não existe isso, não é bíblico, esse não é o evangelho. Mas isso é oficialmente registrado dentro da teologia adventista institucional de hoje, não na pioneira que Deus nos deixou. Outro ponto, a expiação. QSD declarou que a expiação é completa na cruz. Por quê? Para os evangélicos, todo o serviço de Cristo, tudo de Cristo termina na cruz. A cruz é o final, é a vitória final e não existe mais nada pós-cruz. Agora, a única coisa que Jesus está fazendo é estar parado lá no céu, somente vendo você se destruir, sofrer, e aí vai ver se ele gostou de você ou não. Você distribuiu muito livro, então você vem para o céu. Ah, você batizou muitas almas, então você vem para o céu. Eles acreditam dessa forma. Nossa doutrina distintiva, a gente sabe que depois que Jesus morreu na cruz, ele subiu como sumo sacerdote, assim como fala em Salmos 2, esse é o meu filho, hoje te gerei, né? Gerou como sumo sacerdote, vendo a luz de Hebreus. Hebreus também fala a mesma coisa. Então, Jesus sobe como sumo sacerdote e agora ele está ministrando o sangue dele por nós. Hoje, Jesus passou, em 1844, Jesus passou do santo para o santíssimo e hoje está diante do Pai, esperando o julgamento, assim como todo sumo sacerdote esperou durante 4.000 anos, 2.000 anos de povo de Israel. Durante 2.000 anos, Jesus ensinou isso e hoje se perdeu, né? Então, eles esvaziaram o ministério de Cristo do santuário celestial e o juízo investigativo desde 1844. Sem o santuário, cai a mesma, sem o santuário, cai a mensagem que nos faz adventistas, a mensagem de 1844. Aí você fala assim, mas Glauber, eles ainda pregam isso. Sim, prega nos púlpitos. Mas oficialmente, e o que os pastores leem é exatamente o que está no livro Questões sobre Doutrinas. Aconselho a todos que, se tiver oportunidade, compre o livro ou estude mais sobre o assunto. Se vocês pegarem na inteligência artificial e colocar lá, estude o livro Questões sobre Doutrina, ela vai buscar em algum lugar da internet e vai pegar e vai ficar especialista. E você faz as perguntas. Me faça tal pergunta, me explique isso daqui, me explica aquilo ali, e a inteligência artificial vai te explicando titi por titim. Aí vocês vão ver que está tudo lá. Então vamos lá. E essa questão da expiação é o esquema teosófico da redenção já garantida, sem juízo real do pecado. Dois lados, ninguém é julgado. Tira julgamento. E também tem a questão do pecado. O QSD, lá no QSD, trata o pecado como tendência herdada, ou seja, pecado original. Agostinho de Hipona, né? Não como ato. Na teosofia, o pecado é só a ignorância a ser superada pela evolução. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Né? É a mesma coisa que está acontecendo hoje dentro da igreja. Por isso que você está vendo tanto adventista pecar, e para ele é só devolver o dízimo, ir para o culto todo sábado, ter uma Bíblia bonita, participar do Impacto de Esperança, ser um ajudante no Caleb, mas os pecados continuam. Né? Assim, hoje com os jovens, infelizmente, quantos estão morrendo, irmãos? Quantos estão morrendo por conta dessas doutrinas aqui, né? E aí eles mudaram toda a questão da doutrina do pecado. Hoje lá eles falam que o pecado nós herdamos de Adão.
que vai contra também a doutrina dos pioneiros, que vai contra tudo que Ellen White ensinou. Tem um livro vendido pelo IAG chamado O Verbo se fez carne. Lá vocês vão ter bastante conhecimento sobre isso. Tem um livro também que eles vendem chamado Uma Bifurcação na Estrada, na Estrada, de Herbert Douglas, que também fala sobre tudo o que aconteceu. O Verbo se fez carne é do pastor Ralph Larson, né? Também é muito bom para vocês entenderem isso. Se possível, irmãos, comprem esse livro e leiam. É muito bom vocês saberem essa história para vocês não caírem no engano. E hoje, o QSD, como eu falei para você, tornou o livro base. As faculdades de teologia formaram gerações de professores e pastores dentro dessa teologia. Quem sai do seminário de teologia hoje bebeu dessa fonte, muitas vezes sem saber que houve outra fonte, né? Se vocês verem a grade, de teologia, da faculdade de teologia, vocês vão ver que eles estudam, acho que é só um semestre, sobre profecias. Somente isso, profecias. E dentro dessa profecia, vem o espírito de profecia. Ou seja, você tem um semestre, irmãos, a gente está falando aí de 2 horas por aula, ou 2 horas de aula por semana, não é isso, mais ou menos, na matéria, a matéria de peso 1, se eu não me engano, ou peso 2. Vamos supor que seja 2 horas por semana, ou 2 aulas por semana, 4 horas por semana, 4 horas. No mês, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6, eu estou falando em torno de 72 horas de aula. Né? Somente 72 horas eles dedicam a estudar profecia como um todo, e dentro dessas 72 horas, aí eles estudam isso aqui de espírito de profecia. Por isso que muitos pastores não têm noção de espírito de profecia. E eu me deparei com pastores assim, e fiquei triste de ver a situação que hoje se encontra os pastores da Igreja Adventista. Em 1970 e 1980, teve um pastor chamado Desmond Ford, né? Esse homem, ele também trouxe um baque muito grande para o adventismo. Ele atacou o santuário e o juiz investigativo e fez um estrago grande. Ele foi expulso da igreja, ele foi exonerado, foi tirado. Mas continuou como amigo da igreja e o que ele ensina ainda se bebe por muitos adventistas. Inclusive, como eu falei no primeiro estudo, parentes meus sofreram com o engano desse homem aqui. Né? Eliminar o juízo de 1844 é reproduzir o esquema teosófico redenção já garantida, sem juízo real dos pecados, como já falamos aqui. Entendeu? Se a gente some com o santuário, a gente some com o que nos separa da teosofia. Então, a gente precisa ter o santuário. Nem que precisa, né? É bíblico. Então, ou seja, é a gente ir contra a palavra de Deus. Então, eles estão aos poucos tirando. Tanto que quem é mais velho no adventismo vê que antigamente se pregava tanto sobre santuário, né? E hoje em dia, menino, ninguém mais fala de santuário. Pega ali, vai ali no site da Unasp, pegue todos os sermões do ano de 2025 e vê quantos sermões é ligado ao santuário. Quantos sermões são ligados ao santuário, né? É uma coisa que é triste. Em 1985, a Igreja Adventista entra como status consultivo da ECOSOC, certo? A ECOSOC é o sistema lá de
é um sistema social, é no seu das contas social, de organização social da humanidade. E a Igreja Adventista, ela está lá como consultora, né? Como consultora. E também tem ligação com o DPI, com a ADRA e com a IRLA. Esses três órgãos é da Igreja Adventista: DPI, ADRA e IRLA. Né? E todos esses estão debaixo da ECOSOC da ONU. Por contrato, na resolução da ONU de 1996/31, a ONG que se compromete, a ONG se compromete a promover os princípios e a agenda da ONU. Então, preste atenção. A Igreja Adventista está dentro da ONU? Não. A Igreja Adventista, ela está no status de consultora da ONU. Beleza, é o que eles falam. Não, a gente só vai lá consultar, a gente só vai ouvir as reuniões, ver o que é que ele está decidindo. É muito bom a gente estar vendo o que é que está acontecendo no mundo. Só que existe um contrato de que, se você quiser ser dos status consultivos da ECOSOC, você tem que divulgar por obrigação, aceitar e divulgar todas as agendas da ONU. Tudo que a ONU fizer, você tem que divulgar em seus canais oficiais. É por contrato. E isso é uma coisa interessante. Quer ver? Fiquem atentos à ONU. Veja se a ONU vai trazer alguma notícia essa semana. Uma semana depois, entre no site oficial da Igreja Adventista e veja se não tem uma matéria sobre o assunto. Faça esse teste por você mesmo, se vocês ainda duvidam de alguma coisa. Então, a teosofia, que é uma religião numa ordem mundial única, a Igreja, por contrato, passa a promover esse arcabouço. Vamos agora abrir os documentos. A Igreja e a ONU. Certo? Fatos oficiais. A Conferência Geral, Estado Consultivo da ECOSOC, desde 1885, a ligação com o DPI. ADRA e IRLA, também como Estado Consultivo. Um escritório de ligação com a ONU, com filial em Nova York. Certo? Os próprios relatórios da Conferência Geral admitem que o escritório dissemina materiais da ONU. A própria Conferência Geral fala: nós colocamos material da ONU dentro da nossa mídia. Beleza? Quem estudou o estudo 1 e 2 sabe também quem está dentro da ONU e, na verdade, quem rege a ONU no âmbito espiritual. Porque a única fonte espiritualista que tem dentro da ONU tem uma sala enorme chamada de sala de meditação. Enorme, que é a parte espiritualista da ONU. Você sabe quem é que organiza essa sala? A teosofia. É a teosofia que organiza essa sala. Porque a teosofia, ela não se diz religião, mas sim uma ordem que organiza todas as religiões. Lembra que a gente estudou lá no primeiro? A ONU aceitou isso, claro, porque nós vimos que o subsecretário da ONU era teosófico, tanto que ele botou no livro dele como é que se diz, uma dedicatória ao tibetano, que foi o demônio que inspirou Alice Bale, e eles colocaram lá. Então, vejam bem, o âmbito espiritual da ONU hoje é regido pela teosofia, por mais que o Papa seja um conselheiro também espiritual. Se vocês estudarem a teosofia, vocês vão ver que o papado é teosófico. A Igreja Católica é teosófica. O que são os santos, se não os irmãos maiores? Se não os demônios, né? Que hoje fala para cima e para baixo aí com todo mundo. Toda hora está aparecendo um santo novo. Então, quem entra, assume por escrito que seus fins estejam em conformidade com os princípios da Carta e se comprometem a apoiar o trabalho da ONU e promover os seus princípios e atividades. Ou seja, entrar significou, por contrato, comprometer-se a promover a agenda mundial da ONU, querendo ou não. E nós vimos que lá está também a Lucis Truss, né? Que é a questão de Alice Bale lá.
que está também como status consultivo da ECOSOC. Então, a Igreja Adventista está no mesmo padrão da Lucis Trust. Desde 1989, o braço World Gold Reel é reconhecido também pelo DPI. Esse World Gold Reel, que é teosófico, é reconhecido também pelo DPI. Bailey chamava a ONU de veículo para a externalização da hierarquia. Bailey não. O tibetano, o demônio, falou para Bailey, Bailey transcreveu, está escrito lá nos livros dela, que a ONU, para eles, é o veículo para a externalização da hierarquia. E quem é que está apoiando a ONU hoje? Quem é que divulga as agendas da ONU hoje? Quem é que está em paz com o mundo hoje? Certo? Vamos lá. De movimento remanescente à instituição mundial integrada, hoje, né? Burocracia internacional, relações ecumênicas, adaptação acadêmica e integração estatal. Tudo isso já fala dentro da instituição adventista. A fronteira que separa a igreja do mundo desaparece. Era essa fronteira, sai do meio deles a marca do remanescente. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. E nós não estamos saindo dela. Nós não saímos do mundo, nós não saímos ainda. Isso é em status institucional. Mas nós, como cristãos, também devemos nos afastar de sair tudo, viu? A gente não tem que ir com pastores, não. Né? A gente não tem que ir com pastores, não. Exatamente, irmã Edna. O ômega está fazendo tudo isso. É o ômega que está fazendo. Então, vamos lá. A infiltração na prática. Agora vamos ver como a teosofia está na prática dentro dos nossos púlpitos. Nós vimos lá que eles já se aproximaram, já estão unidos, está tudo legalzinho. Mas existe também algo que eles estão fazendo. A doutrina mudou, a formação perpétua. Falta ver a ferramenta que opera na ponta, no culto. Vamos ver como é que a teosofia está dentro dos nossos cultos? Pois é, ela está dentro dos nossos cultos. A gente não está dizendo, não vou dizer aqui que toda emoção é falsa, nem que toda igreja manipula, nem que o pastor quer manipular. Mas tem coisas que estão levando as pessoas a isso, a emoção. A emoção, ela existe, o sentimento, ele existe, certo? Mas ele tem de ser pautado na razão. Exemplo, você entende que é pecador, você chora. Meu Senhor, eu estou perdido. É uma emoção o choro. Mas pelo quê? Porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. Não uma música de fundo, algo desse tipo, essa situação toda. Então, eu estou deixando isso aqui bem claro, porque pode ser que alguém lá na frente possa dizer assim, mas eu me emociono na igreja porque Deus falou comigo. Eu não estou dizendo que toda a emoção está errada, mas vamos lá. Nós já lemos aqui, né? A frenologia e o mesmerismo. Satanás se apodera deles como seu mais poderoso agente para enganar e destruir almas. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Frenologia e mesmerismo, magnetismo animal. Hoje tem outro nome, né? Lá na teosofia, nós vimos lá no primeiro estudo sobre um negócio chamado triângulo de luz, os triângulos, né? Que nós estudamos. A teosofia pratica as técnicas como liturgia, meditação em grupo, invocação recitada, os triângulos de luz da Lucis Trust. Pessoas em sincronia mental diária, canalizando energia pelo planeta. Essas pessoas recebem os demônios todos os dias, né? Sincronizar vontades humanas para canalizar a influência mental é magnetismo animal coletivo. O mesmo mecanismo que Ellen White proibiu. É levado a culto mundial. Música, frequência, repetição. O esotérico opera por técnicas.
Quando vocês veem como eles fazem essa meditação, vocês vão ver que o tipo de música, o tipo de batida é igual o que hoje já acontece nas músicas que tocam dentro da igreja. Vamos lá. Para você entender, em 1979 se levantou um homem chamado Mesmer. Ele, inspirado por Satanás, trouxe o magnetismo animal. Ele diz que em cada ser humano tem um fluido. Então, um ser humano pode influenciar outro ser humano por conta desse fluido. Certo? Logo depois dele veio um homem chamado Gal. Esse Gal criou a frenologia. A frenologia diz que nós podemos mapear um ser humano. Ele começou na cabeça, no cérebro, e depois isso foi evoluindo. Hoje, a psicologia, né, mapeia pessoas. E esse começou com esse Gal, que começou a mapear mentes humanas e mapear ser humano, e separar esses seres humanos em classes. Depois veio um homem chamado Brind, que pegou esses dois e criou a hipnose. Certo? Depois veio um homem chamado Charcot e outro homem chamado Freud, que pegou tudo isso e colocou dentro de algo chamado psicologia, estudo da mente. E hoje isso evoluiu e é chamado de coach, PNL, Mindfulness. Mas não deixa de ser da mesma raiz, de Mesmer, certo? Então, a frenologia e o mesmerismo se fundiram em 1843. Chamaram de frenomesmerismo. Daí em diante, toda a história da mente desce pela mesma raiz. Satanás que trouxe isso. E o Espírito de Profecia, Deus, nos avisou isso há muito tempo atrás. Ela falou, através da frenologia e através do mesmerismo e da psicologia, Satanás iria enredar toda a última geração. Olha que coisa importante isso para a gente, né? Quem quiser saber mais, tem um estudo lá no canal O Caminho, chamado Conflito entre Mentes, que a gente estuda tudo isso daqui, tintim por tintim. Blavatsky lista hipnotismo e mesmerismo entre as ciências ocultas reais e perigosas. E liga o fluido mesmérico ao prana. Prana, no mesmerido, prana, na teosofia, é a energia de Deus que flui em todos nós. A energia de Deus. E essa Blavatsky diz que a mesma coisa do fluido mesmerístico, ou seja, da hipnose, é esse fluido que existe de Deus em nós. E ela chama de ciências ocultas, reais e perigosas. E é o que Ellen White proíbe e a teosofia ensina, né? A hipnose chegou aos cultos. Luz baixa, música contínua, repetição de poucas palavras, voz do pregador modulada, olhos fechados, sinta a presença agora. A parte crítica da mente desacelera e o emocional domina. Meus irmãos, todo esse negócio de... Vocês já viram um pastor pregando e no final bota uma música? Isso é hipnose. Vocês já viram... antes da pregação, bota 3 músicas ou pede para tocar uma música no meio da pregação, ou faz aqueles negócios com um monte de música e depois vem uma pregação. Música também faz o seu racional desligar e a mente e o emocional falar mais alto. E é pelo emocional que a hipnose entra. Então, assim, não é que música é errado, mas se você ouve músicas na frequência da batida repetitiva durante ali 10 minutos, você já desligou. Entendeu? O problema não é eu ter 3 músicas na doxologia. O problema é eu ter 3 músicas que me levam ao transe. Entendeu? Então, tudo isso é feito. Então, se eu pego lá, eu posso fazer um culto agora e botar 3 músicas antigas do Inário, com orquestra, fazendo ao fundo, etc. e tal. Como eu posso fazer um culto e pegar 3 músicas do Adoradores? Pode ter certeza que você chora no dos Adoradores.
que você vai sentir arrepio no seu braço com adoradores. Muitas pessoas vão para a igreja e falam, rapaz, hoje a pregação me deu um arrepio. Olha o que é que teve antes da pregação. Quantas músicas foram tocadas? Que músicas foram tocadas? Como foi que esse pastor falou? Será que ele não usou PNL? Será que ele não usou Mindfulness? Tudo isso é técnica de voz. Tudo isso, né? E o jeito de falar também, as palavras de falar, eles conduzem as pessoas com o tipo de fala. Eles vão conduzindo. Você já viu aquele pastor que você só vai falando sim para ele? E não sei das quantas, responda aí, fale. Isso tudo é técnica de manipulação. E o nome disso é mente sobre mente. E Deus abomina mente sobre mente. Deus abomina. Eu nunca posso te exigir um batismo. Vocês já viram pastores exigindo uma pessoa a batizar? Insistindo. Batize, você tem que batizar hoje, não perca isso, rapaz. Mas eu ainda não parei de beber. Não tem problema, não. Você batiza hoje, o Espírito Santo vai te dar força. Isso daí é mente sobre mente. Indução. Você não pode fazer isso. Você tem que apresentar Cristo e fazer o apelo. Siga Cristo. O apelo não é se batize agora. Vamos, batize. Venha, caia nas águas batimais. Não. Siga Cristo. Se a pessoa seguir a Cristo, pode ter certeza que ela vai se batizar. Ela vai te pedir. Né? Você não vai precisar falar nada. Ela vai te pedir, né, para o batismo. E hoje isso tudo mudou. Hoje isso tudo mudou. E tudo isso é indução disfarçada de adoração. Ponto a ponto. A técnica de Mesmer aplicada no altar. A experiência substituindo a doutrina. Então, a gente já viu na igreja, né, frases como: repita comigo, eu sou abençoado, eu sou próspero. O nome disso é uma técnica de coach chamado confissão positiva. Outra técnica, outra coisa que a gente já ouviu: feche os olhos e visualize a sua bênção. E o que é isso? Visualização. Também é técnica de coach, dessas coisas aí, de hipnose. Condução, mente sobre mente. A gente já ouviu também na igreja dizer assim, ó, Deus quer te levar para um próximo nível. O nome disso é coach. Ou seja, você está subindo de nível, evolução. Né? E ele vai te conduzindo ali, ele tem as técnicas para te fazer. Você já viu gente te ensinar a orar dentro da igreja? Que, pelo que eu saiba, oração não preciso aprender, né? A Bíblia já me tem ali a aula, Deus já fala. E ele nem te diz para repetir, não usai de vãs repetições. Ele ali está te dizendo mais ou menos como é, e você vai conversar com o seu pai. Tanto que ele começa tão intimamente, né? Pai nosso que está no céu. Deus ali está, Jesus está ensinando. E hoje em dia, você vai ver o quê? Você vai ver, irmão, eu já vi aquela Maísa Ribeiro. Olha, quando você chegar em casa, você tem que orar assim, olha. Ore assim, dessa forma. Não, leve a Cristo. Leve a Cristo e arrependido, esse pecador vai saber como orar. Porque o Espírito Santo vai traduzir a oração dele com gemidos inexprimíveis. Não precisa ninguém te ensinar a orar. Quando isso acontece, o nome disso é condução, indução, mente sobre mente. E isso é abominável ao Senhor. E isso vem do esoterismo. Isso vem do paganismo. Isso é paganismo dentro dos nossos púlpitos. É a visão de Ezequiel. Abominações, répteis de todas as espécies, gente chorando a Baal, fazendo um monte de coisa, né? E a gente também já ouviu muito, né? Esvazia a mente, só sinta a presença. Deixe Deus falar contigo. Isso daí é perigosíssimo.
Porque Satanás vai falar e você vai estar ali achando que é Deus, né? Isso hoje é chamado de fé, mas é autoajuda, coach e mindfulness. A frenologia e o mesmerismo com roupa nova. E por que ninguém sai? Por que ninguém sai? A dessensibilização. Olha só, uma sessão não muda uma crença, mas a exposição repetida, eventos após eventos, reconfigura os valores pouco aos poucos, sem a pessoa perceber. Eu acho que eu já falei isso no segundo estudo. Uma hipnose leve é a questão do parar de fumar. Eu vou numa sessão hoje, eu não vou parar de fumar na primeira sessão. Mas depois de 6 meses, eu não quero nunca mais nem ver cigarro. Por quê? Porque o hipnólogo já mudou dentro da minha mente a minha forma de pensar. Eu entreguei a minha mente para uma pessoa conduzi-la e mudar a minha forma de pensar através da hipnose. É a mesma coisa de todo dia você ouvir uma doutrina em transe. Se você ouvir todo dia uma doutrina dizendo, olha, você não se preocupe que você será, ou você não precisa parar de pecar, Deus te ama mesmo assim, mesmo sendo um pecador, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E toda vez ali no transe, todo no trânsito, você é especial, você é isso, você, e no transe. Quando vem ali uma irmã pregar para você a verdade presente, dizendo, olha, não é você não, viu? O seu eu tem que morrer. As suas vontades têm que morrer. Nesse momento, o que, é que a pessoa vai falar? Tu está ficando doido. Porque o meu pastor falou melhor. O meu pastor fala exatamente tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é isso que acontece, né? Infelizmente, nos dias de hoje. Ellen White nos diz lá no Medical Ministry, não devemos brincar com o mesmerismo e hipnotismo, a ciência daquele que perdeu seu primeiro estado, ou seja, a ciência de Satanás. Ninguém deve permitir que outra mente controle a sua. É a única ordem, e o culto moderno viola todo sábado essa ordem. Então, o povo preparado para o engano. Nós temos agora a doutrina alterada, pastores formados na fonte errada, culto hipnótico, toda a estrutura está montada. Falta a entidade pôr o pé no palco. Grande conflito. Certamente não morrereis. A doutrina da imortalidade natural da alma é o fundamento do espiritismo. É o fundamento do espiritismo. Meu irmão, presta atenção. Se eu prego que não existe a vitória sobre o pecado, e se eu prego que eu vou estar pecando até a volta de Jesus, o que não é isso senão a imortalidade da alma? Ou seja, eu estou pregando que eu não vou morrer de jeito nenhum. Deus vai me salvar, independente da vida que eu levo. Eu tenho a salvação pela cruz, independente da vida que eu levo. Uma vida sem santificação, sem arrependimento dos pecados, uma vida totalmente pregressa. E mesmo assim, eu estou pregando, estou aprendendo e creio que mesmo assim, Deus vai vir e em um piscar de olho, ele vai me transformar. E aí eu não pecarei mais. Isso é imortalidade da alma. Para esse cristão, a alma nunca vai morrer. E essa pessoa ela já está preparada para receber Satanás. Mesmo indo todo sábado para a igreja, mesmo estando com a Bíblia debaixo do braço, mesmo devolvendo o dízimo, mesmo sendo ancião, mesmo sendo, como é que se chama aquilo? Diácono, mesmo sendo o que for. Pode ser o que for. Ah, mas meu pai pensava assim, minha mãe pensava assim. O único pai é o que está no céu. O único mestre é Cristo Jesus. Acabou. Esqueça tudo que você já aprendeu em sua vida. Esqueça o que você aprendeu com o pastor. Esqueça o que você aprendeu com Glauba. Esqueça o que você aprendeu com pai, com mãe. Vá a Cristo. Ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ele diz, eu sou o seu pastor. Né?
Muitas pessoas, porque o pastor falou isso, o pastor falou isso. Não, o pastor é Cristo, vá a ele. Não deixe se perder, não, nessas coisas que vêm nesses últimos dias. A gente precisa sair dessa falsa doutrina que está sendo pregada em nossos púlpitos. Outra, Glauber, e aí eu faço o quê? Saio da igreja? Não, não tem que sair de igreja nenhuma. Você tem que viver na igreja e viver Cristo na igreja. E quem fizer isso vai receber a glória da profecia que Jesus falou. Qual foi a profecia que Jesus falou para aquele que vai viver Cristo dentro da igreja? Aquele que vive Cristo, que vive toda a verdade dentro da igreja de Cristo, mesmo ela estando apostatada. O que é que Jesus fala? Qual a profecia que ele fala para esses? Uma profecia linda e maravilhosa. Está escrito assim, ó: e vos expulsarão das sinagogas. Não é um papel nosso sair. O papel nosso é viver Cristo. E quando a gente viver Cristo, Satanás, ele vai nos tirar daquele ambiente, porque nós vamos ser fonte de conversão. Muitas pessoas vão olhar e vai falar: rapaz, eu quero viver como essa pessoa. Eu vejo Cristo nessa pessoa. Essa pessoa ama o próximo como a si mesmo. Essa pessoa ama a Deus acima de todas as coisas. Mesmo sendo esquisitão, mesmo sendo radical, eu vejo o que ela faz. E quando a gente vê Cristo, vai causar duas reações. Ou aquele que ama a Deus se aproxima de nós, ou aqueles que se ira vai se afastar, vai nos acusar ao ponto de nos expulsar das sinagogas e nos perseguirem. Essa é o nosso papel. Tem pessoas que já foram agraciados e já foram expulsos das sinagogas. Por que eles foram expulsos? Porque eles quiseram? Eu quero sair, mentira. Não. Eles foram expulsos porque eles falaram a verdade lá dentro. Como atalaias do Senhor estiveram de pé. Não, eu não aceito. A verdade é essa e vocês estão pregando errado. Ô, irmão, então infelizmente você não pode mais fazer parte do membro. Louvado seja o nome de Deus. Porque Jesus profetizou: e vos expulsarão das sinagogas. Só que hoje a gente tem um medo de ser expulso. Tem a profecia na Bíblia, mas a gente ainda tem um medo. Aí Jesus fala, né? Vós erreis por não conheceres as Escrituras. A gente precisa estudar mais. Então, Ellen White viu habitantes em outros mundos, santos, obedientes, à imagem de Jesus. A ufologia hoje descreve nórdicos altos e belos, humanos, mas não humanos. E eles estão vindo aí, né? O plano prevê um instrutor mundial, como nós falamos no estudo passado, Maitreya, na TV Global, falando a cada um em seu idioma. E é a mesma técnica que faz, essa é a mesma técnica que faz uma multidão chorar em um culto. Eita, deixa eu ler aqui. E a mesma técnica que faz uma multidão chorar em um culto pode fazê-la aceitar uma entidade que se apresenta como Cristo. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Que, hoje em dia, os cristãos estão sendo treinados e habituados para a aparição de Maitreya. E, infelizmente, até dentro do próprio adventismo, já estão se familiarizando. Quando ele aparecer, falando bonito, Satanás falar, que diz que ele vem com até a voz de Jesus, né? Quando ele chegar com a voz de Jesus, aqui falando, manso, suave, quantos não vão sentir o mesmo arrepio que sentiu a vida inteira dentro da igreja? Quantos não vão sentir aquela emoção que sentiu a vida inteira dentro da igreja? E vai falar: não, mas eu só sentia isso quando eu estava com Cristo, dentro da igreja. Aquela coisa linda, maravilhosa, tantas experiências. Como é que se chama? Que tem aquele negócio, que vira a noite. Tem um nome aí, que vira a noite. As vigílias, né? Tal coisa, etc e tal. Não podemos confiar em nossos sentimentos. Não podemos. Nós temos que confiar na razão, no assim diz o Senhor. Acabou. É o único caminho que a gente tem que ir. É o único. Porque se a gente for pelos nossos sentimentos, nós vamos cair feio. Grande conflito. Tão estreitas serão as falsificações que será impossível distingui-las
senão pelas palavras, pelas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, olha a palavra que ela usa aqui. E teve um pastor, que eu já falei o nome dele aqui, Ralph Larson. Quando deu esse problema da natureza de Cristo, Ralph Larson decidiu ler todas as escrituras de Ellen White. O cara dedicou a vida a isso. E uma das coisas que ele percebeu, e ele fala no livro dele, é que Ellen White, ela escrevia, ele falava assim, parece que ela escrevia com um dicionário na mão, ao lado, porque ela não usa uma palavra sem contextualização. Todas as palavras que ela escrevia fazia todo o encaixe do texto. Então, quando Ellen White escreveu aqui, tão estreitas serão as falsificações que será impossível distingui-las. Pense como será a falsificação de Satanás. Já está sendo. Já está sendo. Muitos não conseguem distinguir o que está acontecendo, mas o que vai vir pela frente é algo que ninguém nunca viu. A única coisa que nos coloca ali firme em Cristo são as Sagradas Escrituras. E essa é a minha exortação para vocês hoje. Se debrucem mais sobre a vontade de Deus. Por vocês mesmos. Esses estudos aqui é ótimo, mas vocês precisam de tempo de qualidade com Cristo. Buscar viver ao lado dele. Vocês têm que entender que Cristo é real e é um amigo. E ele está do seu lado. É a promessa que ele falou. Né? Anjos que estão na presença deles vão até ele. Está aí te protegendo. Está nos protegendo nesse momento. Está nos instruindo. Precisamos ter um relacionamento com esse Cristo, com o nosso amigo. Não com o Cristo que o pastor fala. Não com o Cristo que eu assisti no YouTube. Não com o Cristo. Não. Nós temos que conhecer o nosso Jesus. E quando vocês conhecerem, vocês vão ver que Deus é todo amor. É uma coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus por ele me apresentar a ele todos os dias. Então a gente viu, né, como tudo se encaixa. Veio a teosofia, depois veio a nova era, depois se tornou ufologia, hoje em dia. Estão todos esperando o Maitreya, que é Satanás, né? Depois eles vão unir tudo em uma só religião, e aí sim virá o falso Cristo, a contrafação, né? Um só rio com vários nomes. Ellen White fala, pouco antes de morrer, em 1915, que Satanás viria com artifícios após artifício, que as suas agentes inventariam meios para transformar santos em pecadores. Foram essas últimas palavras dela, um aviso final, deixado de propósito. E nós fomos avisados, principalmente nessa série. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 4, 18:4 e 14:12. Mais uma vez eu estou falando. Não devemos sair da igreja, mas viver Cristo na igreja. Sair da Babilônia que se instaurou dentro da igreja. Como? Começou uma música. Eu não canto certas músicas. Gente, estou falando a minha experiência. Você não precisa fazer a mesma coisa que eu. Você tem que conversar com Deus e falar. Eu não canto essas músicas. Outra coisa que incomoda muito quando eu vou em uma igreja institucional, o que é que incomoda? Quando fala, ei, vamos orar, está todo mundo de pé. Eu e minha casa nos ajoelhamos, porque a gente sabe que nós vamos agora falar com o Altíssimo. Teve uma vez, vou terminar isso aqui para terminar, acho que aqui a gente já terminou. Exatamente, terminamos já. Teve uma vez que eu e minha esposa fomos fazer uma pregação, nos chamaram para fazer, começou uma vigília, e nos chamaram para fazer uma pregação. E nessa pregação, nós começamos a fazer sobre a reforma de saúde. Eles nos pediram para falar da reforma de saúde, porque nós éramos bem gordos, bem inchados, bem gordão. Né? Eu era obeso mesmo. E depois da reforma de saúde, eu emagreci, eles viram, né? E aí falaram, irmão, você pode trazer uma mensagem sobre a reforma de saúde? Aí eu falei, trago. Aí eu e minha esposa fizemos a mensagem. Chegamos na igreja,
Primeiro que eu senti a presença, os demônios me atacaram muito fortemente dentro da igreja, muito fortemente. Eu fiquei nesse dia, irmãos, foi uma batalha que eu me lembro como se fosse ontem. Uma batalha muito forte dentro da igreja adventista, dentro. Tanto que eu me levantei, tentei sair, fui no banheiro, né, me suando, e eu vendo aquela opressão, aquela coisa. E eu falei, Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou desistir, eu não estou aqui por mim, eu estou por ti. Se for de morrer aqui, eu morro agora mesmo. Se for para dar qualquer coisa aqui, o Senhor que vai estar comigo. E aí fui. Aí ajoelhei, a mulher nos apresentou, ajoelhei, orei. Orei ainda, passando essa opressão. Meus irmãos, quando eu levantei, foi como se nada tivesse acontecido. Poder do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por isso, por ter me dado essa experiência. Levantei, acabou, comecei a pregar. Aí preguei. Depois veio minha esposa, que também passou por essa situação, essa opressão demoníaca. Ela pensou até em desistir também, mas ela chegou, foi lá, pregou, e nessa igreja a gente se ajoelhou. Nós falamos sobre a entrega a Cristo, sobre o menosprezo do Adventismo, sobre a mensagem do terceiro. Gente, a gente falou lá, assim, ó, não se deve comer carne, leite, queijo, nem nada dessas coisas, pois a gente trouxe todos os textos, a gente não falou por nós, não, a gente só mostrava o texto. Aí uma mulher levantou a mão. E vem cá, a gente vai comer o que então? Olha para aí, adventista, dentro de uma igreja adventista. A situação da igreja. Aí a gente pregou. Quando tinha uma oração, em todas as orações, nós sentamos na frente, nos bancos da frente. Em todas as orações a gente se ajoelhava. Todo mundo de pé, a gente se ajoelhava. Irmãos, terminou nossa pregação, o pastor da igreja, que foi o pastor que nos batizou, foi à frente e falou: meus irmãos, vou parafrasear, nós temos que ter muito cuidado com a santidade. Santidade não é se ajoelhar. Santidade não é seguir uma reforma. A reforma é boa, mas não é isso santidade. Santidade é você aceitar a Cristo. Santidade é fazer não sei das contas. Ou seja, nós fomos, demos a palavra de Deus, levamos a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar, Satanás, no mesmo momento, entrou com o pastor destruindo o que nós fizemos. A obra de Deus, né? Porque não foi nós, né? A gente só fez mostrar textos. A obra de Deus. Então a gente vê que realmente é uma batalha uma batalha mesmo. Eu louvo a Deus porque Ele está dando a oportunidade. Nós temos 34 pessoas comigo, 32, porque tem minha tela. Então nós temos 32 pessoas aqui que está ouvindo. E Deus está chamando cada uma de vocês para se achegar a Ele, para poder também pregar essa mensagem. Não é somente falando, não, mas é vivendo dentro da igreja. Todo mundo está de pé, se ajoelhe. Hoje é o contrário, né? Antigamente todo mundo se prostrou à estátua de ouro. E 3 ficaram de pé, mesmo sabendo que iam ser queimados. Hoje é o contrário. Todo mundo fica de pé, como os fariseus. E é o nosso momento de sempre ajoelhar. Dentre várias outras situações que acontecem que dentro da igreja que a gente não pode aceitar. A gente está lá dentro, mas a gente tem que dizer, está errado. Ah, mas você é extremista. Posso ser o que for, está errado. E se você me mostrar um texto dizendo o contrário, aí eu digo, beleza, você está certo. Agora me deixe também ter a oportunidade de mostrar textos. Até que ele, no momento, o pastor vai dizer, ó, infelizmente vocês não podem mais fazer parte. Eu vou falar, louvado seja o nome de Deus. E aí é isso. Amém? Ou agora a gente entra no momento das perguntas, não é isso? Para a gravação, Pronto. Glauber. Parar a gravação? Fica Ou deixa melhor. as perguntas na gravação? E aí, irmão Alisson, você que
Para, inicia. Pode ser. Não sei quem sabe se você para a gravação. Enfim. Acho que Tá é bom. interessante deixar, né? Não sei. Enfim, não sei quem sabe. Eu também não vejo problema. Se houver algum problema, irmão, prefere? Vai em frente, vai em frente. Pronto. Então, as perguntas. Alguém tem perguntas? Mas se alguém for fazer uma pergunta que não quer que saia na gravação, a gente tira, viu? A gravação. O importante é que vocês sanam a dúvida de vocês. Eu vou até tirar, irmão, para ficar mais confortável a todos. Vou parar